Oi, meu nome é Evelyn, eu servi na missão Curitiba Sul de 2021 a 2023. Ok, o que mais te chama a atenção sobre sua missão em relação às pessoas, à cultura e ao clima? O que mais me chama a atenção na minha missão é a diversidade. Eu servi minha missão inteira na capital de Curitiba, eu nunca fui para cidade do interior, mas falando sobre a minha experiência, eu vi muitas pessoas de culturas diferentes. Eu não só ensinei pessoas que eram de Curitiba, do Paraná, mas eu ensinei muitas pessoas de outros países, como Venezuela, Argentina, pessoas que eram do norte do Brasil, do nordeste. Então, eu ensinei muitas pessoas de lugares diferentes. Era muito difícil eu contatar uma pessoa e ela falar, eu sou de Curitiba. Sempre elas eram de outros lugares e isso ajudava com que eu criasse uma conexão muito rápido com elas, porque eu falava, eu também não sou daqui, eu sou do sul. E a gente começava a criar essa amizade. Então era muito legal. A gente lidava com pessoas que eram super abertas, que eram de culturas que convidavam você para entrar, para almoçar com elas. Outras pessoas que você precisava contatar elas na rua ou no portão, porque elas não deixavam você entrar. Mas eu amava isso, eu amava conhecer comidas diferentes, culturas. E as pessoas, elas são muito legais. Então eu provei comidas de muitos lugares do país, apesar de eu ter servido na parte sul. Eu provei comidas do Pará, comidas da Bahia, comidas da Venezuela, que na verdade são muito boas. Então eu amo isso sobre a minha missão, sobre essa diversidade que a gente tem. Também algo muito legal é sobre o clima e sobre o lugar em si. Em Curitiba chove bastante, as pessoas até brincam que é chuvitiba, né? Porque chove bastante. É muito importante levar um guarda-chuva sempre com você, porque você nunca sabe quando vai chover. No verão tem uma chuva muito forte, eram chuvas que vinham do nada e elas iam embora do nada também. Mas ajudava, porque estava muito calor, então a chuva era bom. A minha companheira gostava de falar que chuva, quando chovia, ela falava, Deus ouviu as nossas orações e Ele nos ama, porque ficava um pouquinho mais fresco depois. No inverno também chovia, mas uma chuva bem fraquinha. E algo que eu gosto muito de Curitiba é que é muito urbanizado, tem muitas árvores, tem muitos parques, a cidade em si ela é muito bonita. Então eu gostava muito também com as minhas companheiras de aproveitar esses lugares para contatar pessoas. Sempre vai ter pessoas nos parques para sentar, ou às vezes durante o intervalo do trabalho elas vão para lá. No final da tarde vão com a família. Então eram lugares incríveis para você ir e contatar elas e começar a conversar de uma maneira natural. E era muito, muito bom. E também pro Pida, e você pode ir passar o Pida com a sua companheira. É muito, muito bom. Eu amo isso sobre a minha missão. Qual conselho você gostaria de ter escutado sobre a missão antes de chegar no campo? Algo que eu gostaria de saber antes de ir pro campo é que o seu valor como missionário não é medido por números. Por números de batismo, por número de pessoas que você ensinou, que você contatou. Claro que isso é muito importante. É importante a gente fazer metas, a gente fazer planos para alcançar. Mas a gente está lidando com o arbítrio de outras pessoas. Então, saber que o seu valor como missionário não é medido por isso. Se você está dando o seu melhor, se você está se esforçando para ser obediente, para falar com as pessoas, pede ajuda do Senhor e faz metas e planos e dá o seu melhor, é isso que importa. Eu gosto de pensar que a gente nunca vai saber o efeito da nossa missão até um dia, quando a gente sentar com o Salvador e Ele realmente mostrar pra gente qual foi o efeito que a gente teve na vida das pessoas. Então, não se preocupe com números, mas com pessoas, em ajudar as pessoas. Também, eu gostaria de saber que o Senhor está no controle de tudo. E às vezes você vai ter algumas dificuldades na sua missão, alguns momentos que você vai se perguntar por que isso está acontecendo. Mas é porque o Senhor, Ele conhece você. E Ele não quer que você volte para casa depois da sua missão e ainda seja a mesma pessoa. Ele quer que você se transforme em alguém melhor, se transforme em alguém mais como Ele. Então, para isso, a gente vai ter que passar por momentos um pouco desafiadores que vão testar as nossas habilidades, a nossa fé, mas isso vai fazer com que a gente cresça. No momento, eu não entendia isso e era muito difícil, mas depois eu fiquei extremamente grata pelas dificuldades que eu tive, pelos momentos difíceis, pelas companheiras que eram diferentes de mim, porque elas me ensinaram muito. Então, quando isso acontecer, fique feliz, porque significa que o Senhor está moldando você para ser alguém melhor. Compartilhe uma experiência espiritual que você teve como missionário para incentivar outro jovem a servir missão. Então, quando eu estava na minha última área na missão, na minha última transferência, eu conheci um homem muito especial. O nome dele era Adriano.
E o Adriano, ele apareceu um dia na igreja, sozinho. Ninguém sabia quem ele era, os membros não sabiam. Alguns falavam que ele era um membro menos ativo, que ele era uma pessoa que já tinha vindo na igreja antes. E eu e minha companheira, a gente não perdeu tempo. A gente correu quando terminou a sacramental, porque a gente queria falar com esse homem. Quando terminou a sacramental, ele foi pra aula e a aula começou. Então a gente foi pra aula do Vem e Segue-me e a gente esperou. E a gente falou, ok, sister, quando terminar a reunião, a gente vai correr e a gente vai falar com ele. Quando a reunião terminou, os irmãos vieram falar com a gente. E quando a gente viu aquele irmão, ele tinha ido embora. E a gente ficou muito triste, porque a gente sentiu muito forte que precisava falar com ele. A gente começou a perguntar para os irmãos quem era aquele homem, quem era, e a gente conseguiu descobrir que o nome dele era Adriano, e a gente conseguiu o número de telefone dele. E a gente mandou uma mensagem, perguntou para ele como ele estava, que a gente viu ele na igreja, e confesso para vocês que eu tava com muito medo dele simplesmente não nos responder, porque isso acontece muito na missão também. As pessoas só ignoram quando dão uma mensagem, né? Mas ele respondeu, ele falou, sim, eu fui na igreja, eu amei a igreja. E a gente perguntou, ok, a gente pode se reunir com você pra gente poder ter uma lição? Só que o Adriano, ele era um homem que morava sozinho e a gente não podia encontrar com ele na casa dele. Então a gente marcou numa praça que tinha perto da nossa casa e perto da igreja. Só que aquela praça ela é muito movimentada, lá tem muitos ônibus em Curitiba. Então lá tinha uma parada de ônibus bem na frente do banco onde a gente ia sentar para ter a lição. Então tinha muito barulho, muita coisa acontecendo. Mas a gente marcou, Adriano estava lá, interessado em saber sobre a igreja. Quando a gente chegou lá, ele começou a compartilhar com a gente os sentimentos que ele tinha no coração dele. E ele falou que ele sempre viu os membros da igreja e ele não entendia a alegria e a paz que aquelas pessoas elas tinham. E ele queria saber de onde vinha aquela alegria, porque ele queria sentir aquilo também. Ele tinha alguns amigos que eram membros e já tinham convidado ele para ir antes, mas naquele domingo ele decidiu ir para a igreja. E eu não consigo descrever o sentimento que a gente teve nas lições com o Adriano. Não foi uma vez, nem duas vezes, mas toda vez que a gente sentava naquele banco, naquela praça movimentada com os ônibus, pessoas passando, parecia que tudo parava. A gente ficava em completo silêncio. Parecia que tudo ao nosso redor ficava em silêncio e a gente conversava. E o espírito naquelas lições eram muito fortes. E o Adriano, ele progrediu muito rápido. Em pouco tempo, ele estava pronto para ser batizado. E eu nunca vou esquecer os sentimentos que eu tinha quando eu estava lá com ele. Porque toda vez que eu falava sobre Joseph Smith, eu testificava sobre ele, eu sentia que aquilo era verdadeiro. E era indescritível como o espírito mudava totalmente o lugar onde a gente estava. E quando a gente falava amém, terminava a lição, voltava todo aquele barulho, aquela loucura que estava acontecendo ao nosso redor. Mas de alguma maneira o espírito estava muito conservado e muito presente durante as nossas lições. E isso foi um milagre para mim, porque o Adriano, a gente não foi até ele, a gente foi até ele, mas ele veio até nós, ele estava desejoso de saber. Isso mostrou para mim que o Senhor, ele está preparando pessoas o tempo inteiro. E nós, como missionários, a gente precisa estar preparado para encontrar essas pessoas. A gente precisa estar preparado para ensinar elas. E ter ensinado o Adriano e ter visto ele progredindo. Hoje o Adriano, ele tá firme na igreja, ele recebeu o sacerdócio, ele vai entrar no templo. E eu realmente sou muito, muito grata por ver o progresso dele. Ele é um dos muitos milagres que eu tive, mas foi um que me tocou muito por causa do progresso que ele teve. E eu sei que na missão vocês vão ter experiências assim também, onde o Senhor, ele vai trazer pessoas até vocês, pessoas que estão preparadas, eleitas, e vocês vão poder ajudar essas pessoas. Vocês especificamente, com o testemunho que vocês têm agora, com as experiências que vocês têm. Eu sei que existem pessoas que precisam de nós, das nossas experiências. E eu sou muito grata por ter conhecido o Adriano e por ver o progresso dele até hoje. E essa experiência que eu gostaria de contar para vocês.